Bom, Rússia e Ucrânia estão em guerra, isso todo mundo já sabe. É um conflito que tem preocupado todo mundo, porque a gente ainda não sabe a proporção que isso pode tomar. Por hora, os demais países estão tentando oferecer apoio à Ucrânia, tanto com soluções diplomáticas, como oferecendo refúgio, oferecendo armamento, dinheiro e tudo mais, mas procurando ao máximo evitar se envolver diretamente no conflito, porque isso poderia causar uma guerra continental ou mundial, na pior das hipóteses, e a última coisa que a gente precisa depois de uma pandemia, de uma terceira guerra mundial. Então, estão fazendo o possível para que o conflito não chegue a esse ponto, mas nada pode ser descartado. E aí, numa situação hipotética, caso o conflito se estendesse e o Brasil tivesse que lutar como aliado numa suposta terceira guerra mundial, foi questionado para os homens brasileiros se eles espontaneamente gostariam de lutar numa guerra, se eles espontaneamente aceitariam a convocação para uma guerra. Bom, primeiro ponto aqui que a gente tem que levar em conta é o seguinte: se o coitado do brasileiro concordar ou não concordar, ele teria que ir do mesmo jeito, porque a nossa legislação não dá essa opção de não ir. Assim como o alistamento militar é obrigatório para homem, num caso de uma hipotética guerra, se houvesse a convocação, sim, os homens teriam que ir, e isso não é opcional. O que já é algo bem preocupante que eu quero discutir um pouquinho com vocês. Mas o que eu achei muito curioso é que os homens, eles nem precisam ser obrigados. Eles aceitaram isso muito espontaneamente. E na hora eu fiquei pensando, tipo, oi, você tá entendendo que estão querendo te levar para uma guerra? Para você ficar na linha de frente, provavelmente tomar um tiro, uma bomba. E se é que você tem alguma chance de sobrevivência, você vai sair dali todo arrebentado, a troco do que, para agradar quem. E parece que os homens não se preocupam muito com essa questão. Então eu quero chamar a atenção aqui para dois pontos. Primeiro é a questão da obrigatoriedade do serviço militar. Eu vejo hoje em dia ainda homem questionando assim, porque a feminista é tudo folgada, elas querem ter os mesmos direitos dos homens, mas elas também não querem ter alistamento obrigatório. Por que elas não fazem alistamento obrigatório também? Por que é só pro homem, gente? A questão aqui não é ter que obrigar a mulher, a questão aqui é por que ainda se obriga o homem a passar por isso. Na verdade, se os homens tivessem um mínimo de coerência, eles iriam exigir o fim do alistamento obrigatório militar para eles. Não querer impor isso para uma mulher também. Entende a lógica? Então isso é bem preocupante, porque os homens ainda não entendem que isso é algo que poda o direito de escolha deles. É um problema. E eles ainda veem isso como normal. Segundo ponto que eu achei muito preocupante é como que a cultura ocidental de armamento, de luta, de guerra, de violência é tão forte a ponto de vendar os olhos das pessoas e elas não entenderem que elas estão numa situação de perigo real. A gente vive numa sociedade que ainda vende muito a ideia de que quanto mais violento você for, quanto mais força você demonstrar, então mais heróico você vai ser, mais valente você é, e aí todo mundo vai te ouvir, vai te obedecer. Essa ideia é muito vendida nos filmes, então quanto mais armas o cara tem, quanto mais ele sabe bater, então ele é mais super-herói, ele é mais valente, todo mundo admira ele. E esse é um valor que é passado desde a infância, especialmente para os meninos, e vai sendo repassado na idade adulta, até num filme de comédia, como você veja alguém armado, alguém atirando, e isso é muito naturalizado como algo legal. Só que na verdade não é. E aí é curioso que os homens compram essa ideia e mesmo você falando que tem a chance deles serem colocados numa situação de conflito armado, que eles possam perder a vida por uma briga que nem é deles, eles acham que ok, tudo bem participar porque eles vão ser heróis. Né? Ainda é vendida essa ideia de que eles vão ser valentes, de que eles são modelos, de que eles serão lembrados, comprando uma briga que nem é deles. Mas enfim, né, o machismo vendeu a ideia de que isso é uma coisa natural. Aí também me chama a atenção ainda de como é necessário que isso seja obrigatório. Porque existem leis que dizem que numa hipotética situação de guerra, isso são leis brasileiras, tá? Dentro da nossa legislação, que numa hipotética situação de guerra, se um homem fugir, desertar, abandonar o posto, enfim, não cumprir o papel dele conforme a convocação que ele teve,
Em casos extremos, ele pode receber até pena de morte, porque é considerada traição nacional. E eu fiquei pensando como isso é absurdo, porque o cara simplesmente ficou obrigado a comprar uma briga que não é dele. Você pensa que tem um governo de um país brigando com o governo do outro país para um tomar o território do outro, e aí o nosso país resolve entrar como aliado para defender um deles, e às vezes nem é o lado que você concorda na guerra, tá? Porque quando você vai lutar, não é você que escolhe de que lado você tá. Você vai lutar do lado que o seu país, que o seu governo for aliado. Você não tem direito de escolha, tá? Não é opcional. Você vai lutar do lado que o seu governo apoia. E aí você vai lá e de repente vai morrer para agradar governos, autoridades que estão cagando para você, que não vão fazer absolutamente nada por você. Você tem que pensar que você vai abandonar sua família, você vai abandonar seus pais, você vai abandonar seus filhos, você vai abandonar seus amigos, seu emprego, você vai abandonar toda a vida que você tem, simplesmente para fazer a vontade de governantes que não levantam o rabo da cadeira para nada e só sabem mandar. Eles querem fazer guerra às custas dos outros, porque eles não levantam a bunda para nada. É fácil você comprar briga para um dos outros para brigar para você, porque eles mesmos não fazem absolutamente nada. A gente ainda vive num planeta que milhões de pessoas passam fome e que supostamente não existe como acabar com essa fome, mas que não falta dinheiro nenhum para soltar uma bomba quando eles têm vontade. Aí ainda existe alguém que acha uma boa ideia participar de um conflito desse para defender interesses políticos deles, onde o coitado não vai ser beneficiado com nada. É pura massa de manobra. Sabe, se você morrer ali, você é um a menos para eles, você não é ninguém. Eles continuarão ricos, eles continuarão em segurança. Se a situação piorar para o lado deles, eles vão ter como fugir. E ainda tem homem que acha uma boa ideia participar disso. Eu fico pensando o que leva ainda os homens acharem que esse banho de sangue é algo naturalizado e é normal. Sabe, será que a cultura midiática foi tão forte assim, a ponto da pessoa perder a noção da realidade e achar que lutar numa guerra é tão heróico e tão bonito quanto nos filmes? Sabe, a fantasia, será que se sobrepõe à realidade desse jeito? Então são leis que existem no nosso país ainda em virtude de proteger as autoridades mediante um conflito. Não são leis para proteger a população. E a gente tem que pensar que independente de quem nos governa, seja esquerda, direita, quem for, gente, até hoje a gente não teve nenhum governo honesto no nosso país, nenhum que tenha sido 100% honesto. Então simplesmente não vale a pena se derramar seu sangue por causa de ninguém. Porque para eles você seria simplesmente um a menos se morresse. Eles continuarão ricos, em segurança. E você e sua família? Como ficam diante dessa situação? Então me custou entender que boa parte dos homens ainda acham que isso é algo aceitável, né? Ainda é algo que, fazer o quê, né? Se convocarem, a gente participa. Não ocorreu a ninguém questionar isso, a se posicionar contra. Mas existem as leis estão aí para ser questionadas e mudadas. É a gente que faz a diferença, é o coletivo que pressiona. Agora, se as pessoas simplesmente engolem tudo que eles mandam, nada vai mudar. E isso é para benefício deles. A gente sempre tem que questionar o que nos é imposto. A quem isso está servindo? Isso me beneficia, isso beneficia a população? Ou isso mais uma vez só está beneficiando os poderosos? Pode ter certeza que Putin e companhia limitada estarão todos em segurança. Agora o coitadinho que vai lá, civil, que nunca pegou numa arma, que pensa que vai ser um herói nacional, vai ser o primeiro a perder a cabeça ali. E vai deixar uma família sozinha. E vai perder toda a vida feliz que ele poderia ter a troco de alegrar alguém que simplesmente só luta a favor de seus próprios interesses. Então eu fico pensando como que o machismo ainda coloca os homens em situação de risco tão forte, eles não se dão conta que estão em perigo, simplesmente para mostrarem que são fortes e valentes. Tanto é que se você olhar as estatísticas, você vai ver que homens tendem a se envolver em muito mais situações de acidentes de trânsito, acidentes de trabalho. Homens são que cometem 95% dos homicídios do mundo, porque homens têm essa coisa de serem mais propensos à natureza. Os homens já nasceram mais violentos? Não.
mas os homens são ensinados desde a infância a terem comportamento mais violento. Isso é algo que se espera deles. E aí a gente vê que mesmo no século XXI, mesmo com toda a evolução que a humanidade já teve, os instintos primitivos ainda continuam os mesmos. E a gente tem que questionar por que isso acontece, por que não muda e a quem esses interesses estão servindo. Com certeza não é para a população. Nunca nenhuma população foi beneficiada com a guerra. Mas as autoridades, os poderosos, sim. Eles nunca perdem. Eles sempre ganham. Quando acontece uma guerra, sempre quem perde é o seu povo. Nunca as autoridades. E a gente tem que abrir o olho, porque a gente não pode ser massa de manobra deles. A gente não tá aqui para servir a governo nenhum. São eles que têm que servir a gente. São eles que têm que nos proteger. E se eles não são capazes disso, eles que lutem por eles mesmos. Eles querem guerra? Eles que façam, eles que lutem. Mas que nunca eles coloquem uma população em perigo. É algo pra gente refletir um pouquinho sobre questões de patriotismo e machismo. Se você gostou do vídeo, curte, comenta e compartilha. E até a próxima. Beijo!